Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aeris Energy, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Bruno Vilela, CEO da Aeris Energy, e o Sr. Bruno Lolli, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Aeris Energy. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Aeris Energy que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Aeris Energy, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Aeris Energy. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Aeris Energy e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bruno Vilela, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vilela, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo em mais uma divulgação de resultado da Aeris. Vamos iniciar a apresentação, gente, falando já um pouco do slide número 2, onde a gente fala dos highlights do primeiro trimestre de 2022, por favor. Lá a gente está falando de 3 grandes tópicos que a gente gosta de dividir quando a gente vai analisar ou empresa ou mercado em longo, médio e curto prazo, tá? Então, quando a gente fala de mercado, o que a gente está falando de longo prazo? O que a gente enxerga e o que está acontecendo no mercado de energia eólica no longo prazo? A gente já vem discutindo, a gente já vem comentando com vocês sobre a transição energética, né? A necessidade de se instalar mais renováveis, mais energia eólica, mais energia limpa na matriz mundial de energia elétrica para resolver a questão climática. Então, esse assunto eu acho que é um assunto já bastante conhecido de todos nós, já foi estressado algumas vezes. A gente teve a COP em Copenhague no ano passado, onde todos os países se comprometeram em instalar um número recorde de renováveis. Mas o que aconteceu de lá para cá, né, especificamente no primeiro trimestre de 2022? Infelizmente, aconteceu a guerra, né? Ninguém gosta da guerra, ninguém gostaria de viver essa situação, mas é a realidade mundial hoje. A guerra entre Ucrânia e Rússia fez com que um outro ponto fosse levantado, que é a segurança energética. Eu acho que é conhecido de todos vocês também, está bem divulgado na mídia, que todos os países da Europa estão com um receio de não ter energia ou de sofrer com alto custo de energia, porque todos eles dependem muito do gás que vem da Rússia. Então, os embargos que eles comentam, né, são embargos, a maioria indireto ou direto mesmo, que era cortar o fornecimento de gás da Rússia. Eles não podem,
porque eles dependem desse gás. Então, num primeiro momento, o que acontece? O custo de energia na Europa hoje está muito elevado. Só que num segundo momento, o que realmente faz com que cada governo, cada país reflita e decida? A gente não pode mais depender, seja da Rússia, seja de qualquer outra nação. É uma questão de segurança energética. A energia entra como uma questão de segurança nacional. E aí todos os países da Europa, sem exceção, não só da Europa, mas daquela região, mais que dobraram a sua demanda por energia renovável no médio e longo prazo. Tá? E por que energia renovável, não outra fonte de energia? Porque é a energia mais barata hoje em dia, é a energia limpa que precisa ser instalada para fazer a transição energética da maneira necessária para o aquecimento global, e é uma energia de rápida instalação, comparado com outras grandes fontes. No curtíssimo prazo, claro que eles vão ligar qualquer termoelétrica que esteja desligada, mas as metas de toda a Europa agora é crescer exponencialmente a instalação de energia eólica, tanto onshore como offshore. Olhando o mercado no médio prazo, né, onde a gente destaca aí bastante a questão da inflação, a gente gosta de destacar isso por alguns motivos. Né? O primeiro motivo vocês estão falando que essa demanda de energia eólica vai disparar, é quase que uma demanda infinita. É realidade, no longo prazo isso é realidade. Por que no curto prazo a gente não está enxergando essa demanda agora, né, nos próximos anos? Porque a gente está sofrendo no mercado uma inflação grande de todas as commodities, o que impacta bastante no custo da turbina, e os nossos clientes, com os clientes finais, que são os donos dos parques eólicos, estão em discussão em como fazer os novos contratos. Primeiro, qual que é o preço justo, né? Qual que é o preço atualizado da turbina, considerando esse aumento de custo das matérias-primas. E segundo, são contratos que são assinados no curto prazo, só que eles são instalados no médio prazo, né? Em 2, 3 anos. Qual que vão ser os indicadores ou qual que vão ser os ajustes previstos no contrato para a flutuação de preço de matéria-prima. Então, o que a gente enxerga é que está tendo muita negociação, muita demanda por novas instalações. As negociações estão acontecendo, os nossos clientes já mostraram, e todos os relatórios já apontam isso, um aumento no preço da turbina eólica, ou do custo de geração eólica em torno de 30%. Isso ainda deixa a energia eólica mais competitiva, porque todas as fontes sofreram com essa inflação das matérias-primas, e a gente sabe que essa questão vai ser resolvida no curto prazo dessas negociações, e aí a gente vai começar a ver esse boom pela demanda de energia eólica. E no curto prazo, olhando o mercado, a gente vê que grande parte da indústria, né, os nossos clientes, os nossos concorrentes, sofreram muito com esse aumento de preços de matéria-prima, porque eles não conseguem repassar isso para os clientes deles, e os resultados deles estão aquém do que a indústria precisa para continuar crescendo, para atender a demanda. Mudando a visão agora, não olhando a visão de mercado, que a gente falou do longo, médio e curto prazo, onde que a Aeris está inserido nessa visão? Quando a gente olha o curto prazo, vamos fazer o contrário agora, o curto prazo da Aeris, a gente está falando muito em foco em qualidade. Isso é o nosso mantra interno hoje, é o que a gente discute todos os dias, em todos os eventos importantes dentro da empresa. Por quê? Porque quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de eficiência. Nessa indústria, não existe falar de eficiência sem falar em qualidade. Então, tudo que a gente está fazendo é para ter o máximo retorno possível do backlog de mais de 10 gigas que a gente tem que entregar nos próximos anos. Então, a gente quer ter o máximo de retorno financeiro possível com esse backlog já garantido. E como que a gente vai fazer isso? Através de qualidade. Sem qualidade, a gente tem custo alto de reparo, a gente tem muito
produto que fica em um IP, né, que a gente chama o Work in Process, que é material em processo de produção. Então, o custo de não qualidade nessa indústria é muito alto. Então, o nosso foco ele está muito focado em resolver e aprimorar a qualidade, seja no processo, seja no produto e seja em qualquer relacionamento que a gente tem. Quando a gente fala de inflação no médio prazo, os nossos contratos eles já previam esse repasse de flutuação de preço de matéria-prima para os nossos clientes, seja se o preço aumentar ou diminuir. Então, a gente é impactado? Como? Necessidade de capital de giro. A matéria-prima mais cara deixa o nosso estoque mais caro. Então, esse é o nosso impacto, na necessidade de capital de giro. No médio prazo, o que a AES está focando? Em renovações de algumas linhas que estão se encerrando nos próximos anos. Tá? Nenhuma em 2022, só no final de 2022, mas algumas em 2023. E a gente está muito otimista que a gente vai renovar essas linhas ainda agora no segundo trimestre de 2022. E no longo prazo, o que a gente está vendo, o que a gente está fazendo? A gente está analisando o mercado de perto e conversando com os nossos clientes para definir aonde que vai ser o melhor lugar e o melhor mercado para expansão. Não existe falar nesse mercado de energia eólica sem falar em expansão. A demanda vai crescer muito, isso aí eu acho que está claro para todo mundo, e, por outro lado, não cresce o número de empresas que atuam nesse mercado, que é um mercado que tem muita barreira de entrada. Então, a gente conversa frequentemente com os nossos clientes sobre oportunidades futuras de expansão. Estamos olhando o mercado onshore, estamos olhando o mercado offshore, e aí a gente está planejando e não só planejando, se preparando e capacitando para poder fazer essa expansão. Como que é essa questão da capacidade? O que a gente está fazendo no curto prazo, focando em qualidade, focando em padronização, para quando a gente precisar expandir para fora do país, a gente já ter os processos mapeados e padronizados e facilitar essa expansão e sofrer menos na curva de aprendizado desse novo projeto, que, como é o nosso DNA, deve ser um projeto Greenfield, tá? Então, gente, isso é um pouco em relação aos highlights do primeiro trimestre de 2022. Passando agora para o slide número 3, que a gente fala os principais indicadores do primeiro trimestre, não vamos entrar em detalhe dos indicadores, vai ser mais passar por eles, que durante a apresentação a gente vai discutindo melhor o que impactou cada um desses indicadores. Quando a gente fala de receita, né, a gente teve uma receita líquida de 1,2 bi no primeiro trimestre de 2022. Não. Desculpa, gente, eu estou com o outro slide aqui. Voltando para o slide 3, né, a gente teve um lucro de 1,2 milhões no primeiro trimestre de 2022. A gente teve um ROIC de 9,3. Vocês vão ver que a gente está reduzindo bastante a necessidade de investimento. A gente teve um CAPEX bastante reduzido nesse primeiro trimestre de 29,4 milhões. Isso aí é finalização de instalações de algumas linhas não maduras. A gente teve um faturamento de 536 milhões no primeiro trimestre. E a gente teve um EBITDA de 54,3 milhões no primeiro trimestre. Bom, agora passando para os próximos slides, que a gente vai entrar em detalhe desses indicadores, eu vou passar a palavra para o Log e a gente fica aqui para qualquer questionamento futuro. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Eu, passando para o slide número 4, né, de retorno sobre capital e ROIC. A gente continua crescendo de forma agora menos intensa a necessidade de capital total. Está muito mais associado agora a capital de giro do que a investimentos em ativo imobilizado. E a gente vai ver mais adiante
que esse crescimento de capital de giro que a gente teve nesse trimestre, ele é bem não recorrente, né, é um caso bem particular, e ele deve ser compensado ao longo do ano. E quando a gente olha no OPET acumulado de 12 meses, né, a gente vê uma redução nesse trimestre. Isso está bastante associado à proporção das linhas não maduras, né? A gente transicionou 3 linhas no trimestre anterior, e essas linhas elas geram resultado negativo nos primeiros períodos para depois contribuir positivamente e depois de um ano chegar ao estágio de maturidade. Passando então para o slide número 5, é a dinâmica de ROIC. Aqui a gente traz uma particularidade deste período, né? A gente teve um resultado líquido muito baixo e na apuração de imposto sobre lucro, a alíquota efetiva foi de quase 67%. Então a gente preferiu normalizar para apresentar esse slide aqui na parte azul. Então, alguns destaques importantes aqui, né? As linhas pré-operacionais, elas não existem mais, então todas as linhas que a empresa tem contrato, elas já estão instaladas. Proporção grande de capital continua alocado para as linhas não maduras, né? Tanto imobilizado, mas especialmente em capital de giro, né? Com retorno praticamente zero. E quando a gente olha as linhas maduras, elas continuam resilientes, elas estão gerando um retorno normalizado de 20% ao ano. Isso é um pouco abaixo do que a gente precifica, do que a gente entende que é o ótimo, né? Isso tem alguns efeitos de performance, alguns efeitos de excedente de capital de giro alocado, mas a gente continua trabalhando para manter o retorno pelo menos acima dos 20% ao ano para as linhas maduras. E serviços, nesse trimestre, a gente teve um desempenho pior do que o histórico. Está muito associado à sazonalidade, já natural nos Estados Unidos, mas também uma temporada de frio mais intenso do que o usual para esse período. Então, o volume de vendas nos Estados Unidos nesse trimestre ficou bem abaixo do que a gente vinha tendo e deve ser recuperado ao longo do ano. Passando para o slide número 6, falar da evolução da receita, a gente pode ver que desde do segundo para o terceiro tri do ano passado, a gente continua crescendo vendas para o mercado nacional, né, são essas barras em laranja, e reduzindo volumes de exportação. Aí, de forma mais intensa, nesse último TRI, a gente teve, do terceiro para o quarto TRI do ano passado, a transição das linhas que estavam dedicadas à exportação, eram 4 linhas no período, e agora a gente tem apenas 2 linhas dedicadas à exportação. Isso explica a redução mais intensa que a gente teve na exportação. Esse ano, então, a gente já começa no primeiro TRI com mais de 80% das vendas para o mercado nacional, e na média do ano a gente espera algo entre 85% e 90% das vendas para o Brasil. Passando para o slide número 7, é importante destacar que mesmo nesse ambiente mais desafiador, de uma proporção alta de linhas não maduras, a gente continua com margens resilientes, né, margem EBITDA de 10,1% nesse primeiro TRI de 22 e um EBITDA acumulado de 12 meses por volta de 240 milhões. Boa parte desse EBITDA, obviamente, ele é gerado pelas linhas maduras nesse período. Passando para o slide número 8, o Vilela já comentou bem que a gente tem uma redução mais importante no volume trimestral de CAPEX. A gente ainda tem um volume a ser dedicado a investimentos no segundo e no terceiro TRI, está associado à conclusão, né, da instalação das máquinas e equipamentos para atender as linhas que hoje estão no estágio não maduro e que vão atingir maturidade a partir da metade do ano. E indo para o slide 9, talvez um destaque mais importante da apresentação de hoje, a gente teve, na relação com um dos clientes, né, a gente teve volumes inferiores aos volumes que a gente projetou originalmente. E a decisão de compra de matéria-prima a gente sempre toma algo entre 5 e 6 meses antes da gente produzir. Então, quando a gente tem um plano de produção que não é cumprido, é natural que a gente tenha, no primeiro momento, um excedente de estoque de matéria-prima. A gente pode ver que esse excedente ele resultou em algo acima de 100 milhões nesse trimestre. Só que aí, ao longo do período, a gente vem consumindo esse estoque. Então, as compras de materiais elas já foram reduzidas, já foram ajustadas ao novo plano de faturamento. Esse novo plano de faturamento ele continua dentro das margens que a gente divulgou de projeção de resultado, né, de guidance. Mas ele deve afetar, então, a necessidade de capital nesse primeiro, deve afetar de forma mais marginal também no segundo TRI, e esse efeito começa a ser dissipado a partir da metade do ano. Indo para a evolução do endividamento, a gente, por conta desse efeito, principalmente de aumento dos estoques, a gente teve um consumo de caixa algo em torno de 150 milhões nesse trimestre. Então, a gente tem uma posição de caixa de 740 e quando a gente olha o perfil de endividamento, a gente sabe, e isso já é histórico nosso, de ter um perfil bastante alongado.
as dívidas que ainda têm vencimento em 2022, elas representam um pouco mais de 7% do total de endividamento da companhia. Vilela, indo para o slide 11, né, o Vilela também comentou do crescimento que a gente vem tendo de backlog, né, mais de 10 GB. Quando a gente olha a posição no final de 2020, né, era de 8,8. Então, a gente produziu em 2021 por volta de 3 GB e vendeu por volta de 6 nessa visão. Então, a gente cresceu o backlog na base anual. Quando a gente olha o consumo de backlog nesse trimestre, ele está fortemente associado ao que a gente produziu, basicamente. Então, as linhas estão entregando o que é esperado que elas entreguem para esse estágio de maturidade. A posição atual é de 8,7 bilhões, uma média de aerogerador de 5,1 mega. E é importante, que o Vilela já comentou, que a gente continua negociando, né, agora já passando para o slide 12, para que a gente tem 8 linhas com vencimento contratual previsto para a primeira metade de 2023, e a gente está negociando para que esse vencimento seja prorrogado, né, ou para que essas linhas sejam substituídas por produtos que têm mais sucesso comercial atualmente do que essas linhas que a gente está vendo aqui. Nesse trimestre agora, no segundo TRI, a gente faz o descomissionamento de uma linha bastante antiga, e esse é o último movimento que a gente tem de linhas de produção em 2022. Indo finalmente para o slide número 13, então, a gente, analisando o resultado do primeiro TRI em todos os indicadores relevantes, a gente cumpre o que estava previsto na projeção de resultado, então não tem nada que nos faça revisar o guidance nesse momento. Então, está mantida a projeção de resultado para o ano de 2022. Como o volume foi bem baixo no primeiro TRI, é natural que a gente tenha volumes bastante crescentes ao longo do ano. Então, a gente já projeta agora para o segundo trimestre pouco mais de 40% de crescimento nos megawatts entregues, e, naturalmente, os resultados econômicos e financeiros devem acompanhar a mesma tendência. Com isso, eu concluo a nossa apresentação e eu retorno a palavra para a operadora. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Lag, da XP Investimentos. Bom dia, Vilela. Bom dia, Loli. São 2 pontos aqui meio contextualizados do nosso lado. O primeiro, pensando nessa dinâmica de receita, né, até mais especificamente na questão de performance de volume de produção. A gente viu 2 fatores que impactaram a performance de faturamento de volume do trimestre, né? Foi a transição, né, de linhas no segundo semestre do ano passado, né, o que até aumentou aí a participação de linhas não maduras, né, na composição do capital investido nesse trimestre, e as perdas de produção causadas por mudanças dos clientes nos projetos, né, que até gerou uma receita operacional ali embaixo do lucro bruto de 23 milhões. Né? A pergunta é, quanto poderia ter crescido a receita, né, talvez uma base ano contra ano, né, para pegar um trimestre comparável ali antes da transição das linhas do segundo semestre, mas quanto poderia ter sido o crescimento de receita se a gente excluísse esses 2 efeitos, né, das perdas de produção e dessa questão da transição? E qual deles foi mais relevante em termos de impacto? E o segundo ponto, mas queria explorar um pouco melhor com vocês essa questão da mitigação, né, dessas perdas de produção causadas pela mudança dos clientes no projeto. Mas entender melhor o mecanismo, né? Ele protege o EBITDA total do contrato, ele protege uma parte do EBITDA, talvez referente aos 60%, que seria o mínimo de utilização de capacidade dos lotes, ele protege só a parcela de valor adicionado sem remuneração à matéria-prima, enfim, entender um pouco melhor esse efeito de mitigação e se vocês esperam que essas perdas
né, causadas por essas mudanças continuem ao longo do ano, ou se já deveria normalizar aí no segundo TRI. Então, qualquer cor aqui seria interessante para a gente. Obrigado. Obrigado, Lucas. Bom dia. Eu vou começar pela segunda, tá? Essa perda de volume que a gente teve por mudança de design do lado do cliente, o acordo que a gente fez, ele protege o valor agregado por trimestre, tá? Então, a gente, de fato, não é remunerado pelos ganhos de matéria-prima, vamos dizer assim, só que para esse estágio de projeto, os ganhos de matéria-prima são muito desprezíveis. Então, na prática, ele acaba protegendo o VA, né, o valor agregado do trimestre, ele também protege o EBITDA projetado para este trimestre. Tá? E essa regra vale para os trimestres subsequentes também. Então, é provável que ao longo do ano a gente tenha volumes um pouco abaixo do que a gente projetou originalmente com este cliente, só que mantendo o mesmo nível de EBITDA nominal, considerando sempre o estágio de maturidade dessas linhas. Quando a gente fala das diferenças, né, da queda de volume em relação aos últimos 2 trimestres, a parte mais relevante ela está associada às transições que a gente fez do terceiro para o quarto TRI. Tá? A gente tinha 4 linhas atingindo o estágio de maturidade, a gente descontinuou 2 dessas 4 linhas e instalou 3 linhas novas. Essas 3 linhas novas ainda estão gerando um volume muito baixo. E as 2 linhas que a gente descontinuou, elas representam aí, eu diria, por volta de 80% da queda de volume que a gente teve. Então, a gente teria entregue, se não fosse essa transição, algo em torno de 750 megawatts no período, né? A gente entregou 630. E os volumes previstos para esse cliente que teve mudança de design, eles já eram baixos mesmo originalmente, tá? Então, não é nada que afete de forma material o volume entregue no trimestre. E como eu comentei, né, a gente tem uma projeção de crescimento bastante relevante, né, até para consumir o estoque que já está posicionado dentro de casa. A gente tem uma projeção de crescimento de pelo menos 40% no volume entregue agora no segundo TRI, e isso está associado às linhas não maduras, né, principalmente. A gente tem crescimento com este próprio cliente que teve mudança de design, mas o crescimento mais relevante são relativo às 3 linhas que a gente instalou no quarto TRI do ano passado. Lucas, só para complementar, quando a gente faz essa negociação de troca de modelo, é claro que a gente tem que atender a demanda do cliente, porque é o produto que ele está vendendo, e machuca um pouco o curto prazo, mas isso a gente recupera. A gente, como executivo e como empresa, a gente tem um princípio de olhar o longo prazo e o ROIC dos projetos. Então, com certeza, isso foi levado em consideração nessa transição desses modelos desse cliente e de todos os clientes, tá? Então, ou a gente capta mais demanda no futuro, ou a gente coloca mais moldes. Então, a gente sempre tenta deixar o contrato mais seguro e com a visão de longo prazo. Não, tá claro. Acho que essa questão da transição das PAS é realmente mais estrutural e natural do modelo de negócio, né? Acho que a questão de risco era mais em relação a essa mudança, né, do contrato para os clientes, que você acaba perdendo o EBITDA que remuneraria a matéria-prima quando a gente pensar num ciclo mais normalizado de produção, né? Então, acho que a questão da transição natural, mas mais esse ponto que eu estava querendo entender melhor, dado que existe essa perda, né, pensando num ciclo normalizado. Acho que, como o Wally falou, agora não afeta, dado que você está sendo remunerado basicamente pelo VA, que era 100% EBITDA, mas se esse cenário não normalizar, talvez a gente tenha um EBITDA menor do que o esperado, dado que teria uma remuneração menor por conta de não estar remunerando a matéria-prima. Entendi corretamente? Só para falar nesse ponto. E desculpa, Laura, você falou que crescimento de 40% de volume no segundo TRI desse ano. Isso seria TRI a TRI ou seria ano contra ano? Obrigado. TRI contra TRI, Lucas, esse crescimento de mais de 40% do segundo TRI em relação ao primeiro. Você tem razão, tá? Sobre essa evolução. Produzir menos volume significa que a gente aloca menos materiais e tem menor chance de capturar qualquer ganho sobre a evolução de materiais. Por outro lado, produzir menos volume, quando a gente sabe que vai produzir menos volume, também significa menos capital de giro, menos capital investido. Então, a forma que a gente precifica e a forma que a gente executa os contratos é para sempre proteger retorno sobre o capital investido. Então, tendo menos volume até o fim do projeto, que é uma possibilidade,
a gente mantém um nível de capital alocado um pouco menor do que originalmente previsto, mas também mas protege, de qualquer forma, o retorno médio sobre esse capital. Tá muito claro. Obrigado, Loli. Obrigado, Zé. E bom dia para vocês. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander. Bom dia, Vilela. Bom dia, Loli. Obrigado por pegar a minha pergunta. Só queria aprofundar um pouco na discussão que o Vilela levantou sobre estender alguns contratos que vencem em 2023. Pelo que eu estou vendo lá no slide 12, vocês têm 2 produtos vencendo em 2023. Entendo que são 2 produtos, né? Um com 6 linhas de produção e outro com 2 linhas de produção. Vocês conseguem só dar detalhes de qual deles que vocês estão negociando para estender? E aí, se for no caso do produto de 6 linhas de produção, se são as 6 linhas que vocês estão negociando estender ou se é uma parte só dessas linhas? Qualquer coisa que vocês puderem dar sobre isso, acho que vai ajudar bastante. Muito obrigado. Bom dia, Lucas, tudo bem? Lucas, infelizmente a gente não pode falar sobre o nome do cliente, né? Mas esse cliente de 6 linhas, a gente está negociando uma extensão desse contrato, com utilização mínima de 4 linhas, mas podendo chegar a 6 linhas. Então, vai ser mínimo 4 linhas e máximo 6 linhas. Ele vai até 2026, essa extensão. E o de 2 linhas, a gente está negociando uma troca de modelo, tá? Então, não é uma extensão, mas sim uma troca de modelo, mas não uma troca 100%, é uma troca de uma extensão do comprimento da pá também. Então, isso que a gente fala que está em negociação. Não sei se ficou claro. Só complementando essa parte final do Vilela, esse cliente de 2 linhas, a gente está negociando para transicionar para um produto que a gente já fabrica, né? Então, acaba sendo uma transição muito mais simples do que o que a gente teve no histórico e deve acontecer no início de 2023. Para o Loli, Vilela, só para entender, do cliente de 6 linhas, seria extensão de contrato, não seria produto novo, né? E aí seria até 2026, se eu entendi certo. Correto. Perfeito, ótimo. E se vocês me permitirem uma segunda pergunta, aquela questão de vocês estavam estudando potencialmente, né, construir, analisando um projeto de uma planta de offshore fora do Brasil, vocês podem dar uma atualização de como que vocês estão vendo essa possibilidade desse projeto? Claro, Lucas. Vamos lá. Quando a gente fala um pouco de mercado, né, o que está acontecendo, tá? Vamos ver um pouco a visão Estados Unidos e Europa. A Europa vai voltar a ser um grande mercado, tá? Se bobear até maior que os Estados Unidos, pelos motivos que a gente falou de segurança energética também. Na Europa, o grande gargalo hoje são a questão das licenças. As licenças dependem de país para país e elas são bem burocráticas. Então, o que está sendo feito lá, e isso aí já está sendo também divulgado na mídia, é que a União Europeia está trabalhando numa padronização, numa flexibilização dessas licenças. Isso acontecendo vai aumentar muito a demanda, porque vários parques irão para o leilão, né? Hoje, poucos parques conseguem ir para o leilão. Indo muito parque para o leilão, diminui um pouco a disputa por preço dos nossos clientes com os clientes deles. Então, a Europa é um mercado que a gente está começando a entender mais agora, porque a gente está vendo que a demanda lá vai ser uma coisa muito grande. Mas a gente não enxerga como um potencial de instalar uma fábrica lá, porque ninguém está falando lá de regras de conteúdo local, mas sim de velocidade. A questão da Europa é velocidade. Eles estão precisando de componente. Por outro lado, nos Estados Unidos, o Biden ainda não conseguiu aprovar o pacote de infraestrutura. E esse pacote de infraestrutura que vai definir se será interessante financeiramente instalar uma fábrica de um produto tão labor intensive, né, mão de obra intensiva, que nem a fabricação de pá.
Os nossos clientes, um dos nossos clientes já anunciou que vai fazer uma fábrica lá, e o outro cliente ele está aguardando esse plano ser aprovado para poder tomar as decisões de investimento. O Estado já está definido, porque lá existem os benefícios estaduais e os federais. O Estado que está dando mais benefício estadual, é claro, mas que está dando mais demanda também, é Nova York. Então, se a regra federal incentivar e viabilizar a instalação de uma fábrica de pá offshore nos Estados Unidos, a gente deve se instalar no mercado de Nova York. 2 semanas atrás, a gente Aeres, né, foi num evento de offshore que teve em Atlantic City, que a gente está vendo o tanto que esse mercado está crescendo. O mercado está crescendo não só nos Estados Unidos, a Europa ele já existe, e vai vir forte para o Brasil. E por que a gente fala de forte? Quem está vindo são empresas de outro patamar. Quem vai atuar muito no mercado offshore são as empresas de óleo e gás. Se você for pegar hoje os projetos que tem no IBAMA, são mais de 100 gigas de projetos que tem no IBAMA, e são empresas do porte da Shell, para você ter uma ideia. A Shell está com uma carteira muito grande de projetos offshore nos Estados Unidos. Aí você pode perguntar, pô, Lela, mas 100 gigas de offshore nos Estados Unidos, a nossa matriz é menos do dobro disso, né? Nós estamos com uma matriz de 180, mais ou menos. Nunca que vai ter essa demanda de offshore no Brasil. É verdade. Isso não é para consumo interno. O que está sendo planejado, e isso é para atender também um pouco o mercado europeu, como o Brasil é um país neutro politicamente. Todas essas empresas elas estão estudando bastante a questão do hidrogênio verde. Então, eles vão utilizar a geração de offshore para conseguir gerar hidrogênio verde e exportar o hidrogênio para a Europa. E como que eles vão fazer isso? Já existem análises e estudos dos portos do Brasil que conseguem atender esse mercado offshore, e já existe o porto de Roterdã, na Europa, que ele está totalmente interligado com todos os países da Europa, já com gasoduto. Então, não é uma utopia o que a gente está falando, e não são empresas aventureiras. A gente está falando, por exemplo, de uma Shell. Então, o mercado offshore brasileiro ele vai decolar também. Não para consumo interno, mas mais para a questão de hidrogênio verde. Não sei se ficou claro, Lucas. Começou a chover bastante aqui em Fortaleza, está com barulho aqui atrás. Se tiver ruim para você, se avisa, por favor. Ficou super claro, Oliveira. Obrigado pela resposta. Deu para entender sim. Obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Fernanda Reccia, do BTG Pactual. Oi, pessoal. Vilela, Loli, obrigada pelo espaço aqui, pegar na pergunta. 2 pontinhos aqui que eu queria explorar. O primeiro com relação às premissas de CAPEX. A gente tem visto aí notícias de que o custo, né, de CAPEX, o real por quilowatt, tem aumentado no próximo de 20% real. Queria entender se vocês já estão vendo, né, esse aumento de custo e se isso está, de certa forma, já refletido nesse guidance que vocês já reportaram para o mercado, ou se a gente poderia ver vocês reportando algum CAPEX maior para os próximos trimestres refletindo isso. E o segundo ponto, a gente tem visto aí resultados das OEMs com margem bem baixa, né? Acho que principalmente por esse ponto de aumento de matéria-prima. Queria entender se vocês tem visto algum impacto, se a gente pode esperar algum impacto no backlog para os próximos anos, e se também a gente pode esperar algum ponto por causa disso. Obrigada. Não, tá jóia, Fernanda. Bom dia, né? Tentar responder sua pergunta da maneira mais objetiva possível, tá? Quando a gente fala de aumento, esse aumento de custo que a gente está falando é aquele aumento de inflação que a gente falou lá no início. As turbinas eólicas que estão sendo instaladas hoje ou nos próximos meses no mundo, elas foram negociadas tem algum tempo já, talvez até antes de 2020, por exemplo.
São contratos que são assinados e são implementados mais no médio prazo. Então, o resultado negativo dos nossos clientes é por isso. Eles assinaram um contrato com o preço de turbina antes dessa inflação de matéria-prima. E não tem reajuste claro nos contratos que eles possam aumentar o preço da turbina. E, com isso, eles estão sofrendo muito. E para eles, né, que são empresas globais, não só a questão da inflação de matéria-prima, mas a questão logística também está pegando bastante. E quando você fala, então, assim, isso é o motivo deles estarem com bastante dificuldade nos resultados atuais, tá? São contratos que foram assinados lá atrás e eles não conseguem fazer o repasse. E aí, por isso que eles estão sentando agora e renegociando os contratos futuros. Por isso que a demanda não está crescendo exponencialmente, que nem a gente falou, porque está justamente nesse momento de ajuste de preço, de negociação com os donos de parque. E quando você comentou no início da sua pergunta sobre um aumento de CAPEX de 20% a 30%, esse CAPEX é na visão do investidor, é na visão do dono do parque. O CAPEX que ele considera é a infraestrutura do parque e a turbina. Então, o ajuste de preço que os nossos clientes estão fazendo para o dono de parque é de 20% a 30%. E, com isso, realmente vai aumentar o CAPEX para o dono do parque em 20% e 30%. Então, isso para a gente, na verdade, vai fazer com que o resultado dos nossos clientes voltem a ser financeiramente estáveis. Tá? De novo, não sei se ficou claro também, se ficou com alguma dúvida, estamos aqui para tentar esclarecer. É claro, sim. Obrigada, pessoal. De nada. A nossa próxima pergunta vem de Heloísa Cruz, da Stoxos. Obrigada, boa tarde, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. As minhas duas perguntas vão na seguinte linha, né? A gente tem essa visão de contrato e ROIC bem definido, a gente sabe que a implantação de linha, ela tem todo um prazo de maturação e também por isso a gente tem ramp-up fees, você falou sobre o EBITDA protegido, mas na verdade é que assim, o que a gente tem visto é uma queda de ROIC. E aí, assim, quando eu pego o que não está em contrato, eu vou tirar aí basicamente que não é tão pouco, mas assim, a pandemia como um todo, então os fechamentos de capacidade, toda a parte de assim, absenteísmo com Ômicron, isso deve ter atrapalhado o seu processo, mas acabou vindo uma queda de ROIC, que claramente o mercado precifica, muito pior, junto com uma situação de não crescimento de receita. Então, a gente entende que nesse momento, a gente está falando aí de uma inflação um pouco maior nos últimos meses, a gente entende que nesse momento a gente tem essa questão de renegociação, mas, na verdade, assim, a gente tem visto isso ao longo dos últimos, quase desde que a empresa abriu o capital. E aí o que eu queria entender um pouquinho é o que a gente pode colocar na conta de não recorrente, tipo Ômicron, e como é que o que vai acontecer? E assim, a gente tem um monte de linha amadurecendo, então se estica, claramente isso melhora, mas o contrato deve ser renegociado, porque o EBITDA por par, eu imagino que seja marginalmente menor, dado que o ROIC, todo o CAPEX já está instalado. Eu queria, assim, que vocês me ajudassem a ter uma visibilidade um pouco melhor. Então, o ROIC que tínhamos à época do IPO, ele era um ROIC de um momento específico e raro, que era muitas linhas maduras, poucas linhas novas. Crescimento de receita, assim, vocês falaram, você tem um backlog e um guidance que jogam para um crescimento substancial ao longo dos próximos trimestres, mas se vocês puderem, assim, com base nos contratos, ajudar a gente a dar uma limpada melhor na leitura desse resultado, eu agradeço. Bom dia, Luísa. Olhando o que é não recorrente, né, desde que a gente fez a abertura de capital, acho que o Ômicron não tá? A gente teve um absenteísmo exagerado no início de janeiro, mas ele foi muito curto, foi muito pontual e afetou muito pouco os volumes projetados. A gente teve, sim, um impacto mais importante de absenteísmo no segundo tri do ano passado, se eu não me engano, quando a gente teve a segunda onda aqui no Brasil. O que mais teve de diferença, realmente,
foram as transições de linhas que a gente não tinha projetado naquele momento. Então, a gente tinha uma carteira de contratos, essa carteira de contratos evoluiu, principalmente por desenvolvimento incremental dos nossos clientes. Então, eles passaram a ter linhas de produto diferentes com sucesso comercial, que gerou uma antecipação de transição. Essa antecipação aconteceu entre o terceiro e o quarto tri do ano passado. E aí, é natural de todos os contratos que a gente comece a executar o contrato com uma alocação de capital elevada e com um resultado operacional muito baixo. O que dá para colocar como não recorrente, mas que vem durando bastante tempo, é uma complexidade logística de matéria-prima, né? Boa parte dos materiais que a gente usa são importados, e isso está muito pior do que costumava ser. Então, os tempos de trânsito de matéria-prima continuam pelo menos 30 dias maiores do que costumavam ser. A gente vem tentando negociar prazos melhores com os fornecedores para pagamento, só que, independente de conseguir isso, a gente tem mantido uma política de estoque de segurança um pouco mais conservadora. E isso não estava na precificação. Então, de fato, a gente tem um consumo do ROIC precificado, eu diria de 400, 500 basis, com base nesses fatores associados à complexidade logística da entrada de materiais. A gente tem também algumas ações com impacto em mais médio e longo prazo, que é a localização de fornecedores mais próximos a eles, preferencialmente no estado do Ceará. A gente vem atuando de forma ativa com os nossos clientes e fornecedores para atrair para esse cluster de fabricação de matéria-prima para a Aeris, para a gente conseguir ter ganhos tanto em capital de giro quanto em velocidade para desenvolvimento de materiais melhores. Desculpa, só para ver se ficou claro, esses impactos no estoque custam uns 400, 500 bips. Para mim, teoricamente, dentro da minha conta, isso é a diferença entre gerar e destruir valor. Isso o cliente não arca com isso. Isso é risco todo a Aeris, assim, nessa linha? Correto. Isso é todo a Aeris, tá? O cliente ele arca com variações de custo unitário de materiais, variações de custos logísticos, variações de impostos, seja para cima ou para baixo, mas a variação de ciclo de conversão de caixa ela é 100% da Aeris. Ok. E aí, em relação ao crescimento de receita, assim, o que eu posso ter de expectativa, e até crescimento de backlog também, né? A gente está bem estabilizado, mas acho que talvez seja na linha do que você já falou. Exato. A gente, ao longo de 2022, a gente tem um crescimento importante de volume de entregas, consequentemente de receitas, e a gente continua com os esforços comerciais para manter backlog no mínimo nos patamares atuais. Tá ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Frederick Nee, do Morgan Stanley. Bom dia, Vilela e Loli. Obrigado pelo call, por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a linha de receita de serviços. Queria saber se vocês podiam compartilhar com a gente as expectativas da Aeris para a evolução desse segmento do business, olhando além de 2022. E aí, a minha segunda pergunta seria sobre o tempo de trânsito das matérias-primas que vocês mencionaram como um dos motivos para o aumento do capital de giro. Tem visto alguma melhora nessa frente ao longo do segundo trimestre? E, se não, existe alguma perspectiva por parte da empresa para uma normalização integral? Obrigado. Bom dia. Em relação ao serviço, teve uma queda na receita agora no primeiro trimestre, principalmente pelo inverno americano que postergou. Foi um inverno mais rigoroso agora, nesse primeiro trimestre, e postergou alguns serviços que a gente já está contratado. A tendência continua de crescimento e vai crescer entre 3% a 5% da nossa receita. Então, é um mercado que a gente enxerga com bons olhos e está atuando bastante. Em relação à logística de matéria-prima, se tudo continuar do jeito que está previsto, ela tende a ir melhorando organicamente até o início de 2023, que é quando a gente acredita que vai se regularizar. Por que eu falo se acontecer tudo? Porque se acontecer uma parada, um lockdown, igual aconteceu de Xangai, acaba atrapalhando novamente a logística mundial. Super claro, muito obrigado.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vilela para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, gente, obrigado pela paciência, obrigado pelas perguntas. A gente continua à disposição via os nossos canais para responder qualquer dúvida que vocês tenham, ou se quiser conversar sobre o mercado também. Mensagem final, o que a gente sempre fala, né, é que esse mercado nosso, ele não vou chamar de promissor, é um mercado que vai crescer exponencialmente. E quando a gente olha a demanda que os países, que as regiões globais estão colocando de energia eólica para os próximos anos, a certeza que a gente tem que o gargalo vai ser a indústria. Então, a gente tem que se preparar muito para essa questão de expansão, porque senão não conseguiremos implementar mundialmente esse tanto de demanda que está sendo planejado. Em relação ao curto prazo, são as dificuldades que a gente tem, a gente já está acostumado com isso, né? Afinal, a gente é uma empresa brasileira, então, brasileiro, a gente já é acostumado com as dificuldades normais de gerir uma empresa. A gente sabe que vai passar e a gente vai, junto com os nossos clientes, crescer forte assim que a demanda chegar na mesa, já com as regras claras de pacote de infraestrutura americano e com as licenças flexibilizadas na Europa. O mercado brasileiro, a gente não falou muito, não teve muita pergunta, ele continua crescendo bastante. Hoje em dia só não no Brasil, porque não tem componentes disponíveis. Então, a gente sabe que isso vai continuar nos próximos anos e a gente está se planejando para capturar essas oportunidades. Uma boa sexta-feira para todos, um bom final de semana. Novamente, estamos à disposição. Um abraço. A teleconferência da Aeris Energy está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.